força. A rádio que vibra com você. A partir de agora você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. 12:02. Boa tarde para você que acompanha a Rádio Globo, Juiz de Fora. Eu sou Gustavo Fonseca e nós estamos entrando no ar com Debates na Globo. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2019. A partir de agora você acompanha mais uma edição do Debates na Globo e também pode interagir participando conosco através do Facebook da Rádio Globo, Juiz de Fora, com essa transmissão ao vivo. Para você que se liga na Rádio Globo Juiz de Fora, Memórias de um Candeeiro é o novo livro que o ex-prefeito Tarcísio Delgado estará lançando nesta quarta-feira, 16 de outubro, a partir das 7 da noite, no Museu de Artes Murilo Mendes. Aquele prédio ali na antiga reitoria da UFJF, na região central da cidade. E depois, é claro, de muita expectativa, enfim, chegada a semana do lançamento. E nós estamos recebendo hoje, aqui nos estúdios, a presença do ex-prefeito Tarcísio Delgado, advogado, escritor, homem público, político da nossa cidade de Juiz de Fora, do Brasil. Tenho certeza absoluta que será uma hora com muitas histórias e também uma viagem sobre a história da política da nossa cidade, da nossa região. Tarcísio, é um prazer recebê-lo, uma boa tarde. Vamos ficar à vontade aqui para trazer durante esta hora para os nossos ouvintes a sua trajetória de vida. Boa tarde. Permita-me uma preliminar. Hoje é dia dos professores. Perfeito. E eu não posso iniciar esse programa sem fazer a minha homenagem a essa categoria que é a mais importante do Brasil, a meu ver. Eu tenho, já faz parte um pouco das memórias, o que nós trabalhamos com os professores quando prefeito de Juiz de Fora. Eu criei o plano de cargo e salário dos professores, com carreira e progressão natural, etc. Eu dei aumento diferenciado para os professores na época. Eu, além de tudo, dei aumento de salário diferente dos outros servidores. E, na verdade, eu sempre entendi e entendo que o professor, principalmente o professor do ensino elementar e fundamental, bem no início, bem de criança, é uma coisa fundamental se nós quisermos construir o nosso desenvolvimento. É na educação e por aí. Agora mesmo, essa semana, agora mesmo, ontem, saiu a notícia do Prêmio Nobel de Economia deste ano. E o que os três fizeram sobre isso? Dizer que para o desenvolvimento saudável e bom é fundamental o investimento em educação e saúde. Está aí na pauta. E eu considero fundamental, fiz isso como prefeito, criamos centro de formação do professor, tínhamos congresso anual com os professores da rede municipal e nós fizemos o que era possível. Daí para cá, não sei se fez alguma coisa ou se perdeu aquilo que já tínhamos feito. Na verdade, não se tem notícia maior, o centro de formação do professor praticamente desativado, não vejo falar que tem encontro de professores para debate do assunto que nós fazíamos, e é lamentável isso. Então, eu queria fazer esse registro inicial com esta homenagem a esses profissionais que, a meu ver, são os mais importantes e mais necessários para o desenvolvimento do país. Com certeza, prefeito. A gente sabe muito bem que quando a gente fala de educação e todo protesto, todo grande movimento, principalmente da sociedade civil, sempre pede algumas reivindicações que sempre estão ali nos cartazes, nas obras. Então eles querem falar de saúde, querem falar de segurança e, sobretudo, educação. Não existe, em qualquer área, de qualquer segmento social, um bom profissional sem antes ele ter passado pelas mãos de bons professores. Não é por aí, doutor? Pode ser no direito, pode ser na engenharia, pode ser nas ciências humanas, nas ciências biológicas. Aonde existe um bom profissional, houve ali um trabalho de um bom professor. Não é por aí, doutor? Esses amigos do Prêmio Nobel, que foi publicado ontem, deixam bem claro o seguinte, que a educação é o grande caminho para o desenvolvimento dos povos. E a saúde é fundamental
principalmente na criança, para a criança saudável poder ter melhor aproveitamento na educação. Então é fundamental isso. A saúde vem em virtude da necessidade, principalmente na criança, de ser uma criança saudável a ponto de ter aproveitamento melhor no caminho de construir o desenvolvimento através da educação. E ver se dá para a gente traçar um raciocínio nesse sentido. Com saúde e educação, a criança não está aliciada pelos males da violência. E aí você consegue fortalecer a segurança pública. Isso aí uma coisa é consequência da outra. Se você começa a dar incentivo à educação, trazer apoio à educação, estar junto da educação, junto dos professores, discutindo com os professores, conversando, melhorando melhor o professor. Para melhorar a educação, nós precisamos qualificar melhor os nossos professores, dar aos professores uma assistência permanente para que eles possam atualizar os seus conhecimentos cada dia mais, no sentido de passar para a meninada. Isso é fundamental, é básico. Eu estou insistindo porque eu tenho isso como uma coisa radical. Eu sempre achei que só se faz o desenvolvimento saudável com educação. E é muito fácil. Ver a revolução educacional do Japão e ver o Japão hoje. Ver a Alemanha, o que fez com a educação. Ver a China, o que fez com a educação nos últimos 40 anos. E com isso conseguiu, hoje, China é o maior país tecnológico do mundo e passou os Estados Unidos na economia em 30 anos, 40 anos de história dessa forma. Então, os exemplos estão aí, mas nós recusamos a assumi-los. Tarcísio Delgado, neste primeiro momento, olha, a gente tem que trazer isso, né? Um programa onde a gente abre o microfone da Rádio Globo para trazer de forma democrática as informações para você que nos acompanha diariamente, que faz da Rádio Globo o seu companheiro, faz da Rádio Globo a sua mão amiga, é claro. A gente sabe muito bem que o Tarcísio hoje abre de forma bem justa essa homenagem aí, essa lembrança aos professores, então a todos os professores e as professoras que nos acompanham deste dia 15 de outubro, o seu grande dia, é claro, aí fica essa reflexão. Mas vamos lá, doutor Tarcísio, Memórias de um Candeeiro. Este é o livro que será lançado nesta quarta-feira, a partir das 19 horas ali no Museu de Artes Murilo Mendes, na região central de Juiz de Fora, onde vem a inspiração para depois de tantos anos, tantas passagens na vida pública, no direito, o senhor chega neste ponto e traz essas reflexões, essas memórias, essa trajetória de vida. Por que este título, Memórias de um Candeeiro? O candeeiro, conforme trata a capa do livro, é aquele que na roça candeia o boi, vai à frente dos bois, é o guia dos bois, chama candeeiro. Candeeiro tem dois sentidos, este e tem o outro sentido da pessoa que carrega a candeia para iluminar o caminho. Então, o candeeiro inicial meu é quando eu comecei lá na roça a candear bois descalço, muito mal vestido, numa situação bastante precária. Eu com meus 10, 12, 15, 12, 13, 14, até 15 anos, lá na roça desse jeito. Depois, quando eu vim para a cidade, nós procurei, estudei, e alguns anos depois, inclusive entrando na vida pública, eu consegui também carregar a candeia, que procura iluminar o caminho das pessoas, o caminho na política. Então, por isso que eu escolhi esse nome, que tem sentido duplo, mas e que representa bem a minha luta, o meu trabalho, tanto lá, logo após o nascimento, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, em trabalho pesado da roça, trabalho difícil. Estudei lá, viajando 11 quilômetros por dia, a cavalo, em trilhos, atravessando um rio em balsa, puxada pelo aço, para ir à escola. E todo dia eu ia 11 quilômetros para ir e 11 quilômetros para voltar, que era uma loucura. Eu lembro-me bem que naquela época, quando eu passava no meu cavalinho para ir para a escola, para aquelas fazendas, outras tantas, as pessoas estavam ali, inclusive mais ou menos da minha idade, os jovens, estavam ali trabalhando, capinando milho, ou plantando arroz, qualquer coisa, eles me viam passar
e eles se referiam a mim dizendo assim, já vai o menino filho daquela louca, que é a minha mãe, persistente, queria que eu estudasse de qualquer maneira. Naquela época ninguém estudou naquela região, não tinha como estudar, mas minha mãe queria de qualquer maneira, e eu tinha que todo dia... E a loucura nesse momento entrava porque ela te incentivava no estudo, que era algo que para aquele contexto era anormal, por isso fazer aquela viagem de 11 quilômetros, um garoto com 10, 11 anos, não é brincadeira, no meio do sertão, do mato, difícil sob todos os aspectos. Doutor, a gente sabe que quem nos acompanha entende que a educação ela faz parte do futuro, mas que para muitos é algo difícil por conta desses desvios, né, que a vida coloca, né, na trajetória de uma pessoa ou outra. Às vezes está numa comunidade onde a pobreza é extrema e aquele indivíduo tem que colocar o seu filho, sua filha para trabalhar mais cedo, para ajudar na casa, ou às vezes não tem algum auxílio do poder público e naquele momento perde-se esses meninos, essas meninas para os trabalhos de rua, para os trabalhos informais. Eu acredito que uma história como a sua, nesse início, que o senhor começa a recuperar toda a dificuldade de um momento de uma terra sofrida, uma terra seca, mas ainda assim que existia ali uma força de vontade. Começa dos pais, vem de dentro também da vontade do menino, de perceber que existe ali uma vontade de aprender. Qual que é o recado que o senhor passa para essa família que está te ouvindo agora e enfrenta certa dificuldade? Às vezes tem que vender o almoço para poder ter uma jantinha. Como é que você pode resumir nesse sentido? Que foi o seu exemplo ali naquele momento de dificuldade para essa pessoa que está aí agora também te ouvindo, te acompanhando? No caso da minha história, vamos dizer assim, de como eu estudei quando garoto, fazendo essa viagem, essas coisas todas, é meio anormal. Não se pode exigir em hora nenhuma que alguém faça isso. É tanto que todos os meus contemporâneos daquela época já morreram, inclusive, já morreram fisicamente, não existem mais. E é preciso ter muita observação que esse investimento na educação passa, em primeiro lugar, pela atenção aos professores. Com certeza. Os professores hoje não têm muito como fazer aquilo que ele poderia fazer por falta de assistência, por falta de apoio. E então fica uma situação complicada. Primeiro, o professor tem que ter a qualificação necessária para ele ter o desejo de melhorar a sua classe. E a sua classe, então, que são os meninos, serem mais controlados, mais educados. E aí eles vão ter também a confiança necessária para entender que aquele ali é o caminho correto e está ali também no dia a dia, junto com uma boa classe, com um professor valorizado, com uma escola que tem estrutura. Com certeza, realmente, esse é um ponto muito interessante de ser tocado. São quantos anos retratados nessas páginas, doutor Tarcísio? Na verdade, em resumo, quer dizer, não se pode pensar de colocar num livro memórias de uma vida tão intensa como foi a minha e longa, por 40 anos de vida pública ininterrupta. Sim. Tira esse negócio lá da roça todo, que já é uma história, vai para 60 anos ou mais, mas 40 anos de vida pública. E eu tenho muito trabalho. Quando eu reuni o material para de lá tirar esse livro, eu reuni uma quantidade de pronunciamento, de discurso, de uma coisa louca, um pacote enorme, meio metro de altura, para poder daí ir tirando alguma coisa. Evidentemente que o livro vai pecar por alguma omissão, não tem como, não tem jeito de você colocar tudo dentro de um exemplar. Mas, na verdade, ele reproduz a essência, ou pelo menos a intenção de ser a essência daquilo que nós fizemos na vida. Quer seja até vir para a cidade com 15 anos de idade, nunca tendo calçado de sapato, a não ser para ir em festa, lá na roça, tudo descalço como aqui, durante todo o tempo, ia na escola descalço e dessa forma, e para depois, então, com 15 anos vir para a cidade, começar a fazer, na época, o ginásio, fiz o ginásio, em seguida procurei fazer o contador, porque tinha o científico. Sim. Eu queria ser advogado, pensava desde a roça, desde o matuto, eu tinha isso na cabeça.
Mas o que eu ia fazer? Eu tinha que ter uma forma de fazer. Então, eu cheguei na cidade, em vez de fazer científico, fiz contabilidade. Formei e fui e fiz vestibular de Direito. Enquanto fazia Direito, eu exercia a profissão de contador. E fiz contabilidade para várias empresas menores aqui de Juiz de Fora, como contador. E aí, enquanto isso, eu ia me formando, ia na faculdade, e me formei em Direito, em 64, e 2 anos depois acabei sendo candidato a vereador, sem desejar ser, é preciso dizer, não tinha disposição de vida pública. Resisti muito, e está aqui no livro, você vai ver, com o meu companheiro de escritório, que era, na época, deputado, doutor José de Castro Ferreira, um homem ilustre sobre todos os aspectos, depois foi advogado-geral da União no governo Itamar Franco, altamente competente. Então, quando eu comecei com ele, não tinha a menor ideia, não queria ser político definitivamente. Fiz concurso de juiz de direito em Minas, passei e fui nomeado, mandei uma carta para o tribunal desistindo da nomeação, que eu fiz só para ter título. Sim. Eu não queria ser juiz. Então, com esta coisa, eu consegui, na verdade, ganhar condições de política, e o doutor Zé de Castro, então, não me deixou. Você tem que ser candidato, você tem que ser candidato, você tem que ser candidato. Eu não tinha a menor condição, não queria ser. Até quero encerrar esse bloco, e a gente já pede licença para o amigo ouvinte, para a gente poder trazer essa trajetória política, desde esse iniciozinho, da trajetória política, do primeiro momento, da vocação, para o próximo bloco. Só que eu queria, antes da gente buscar aqui a mensagem dos nossos parceiros comerciais, Tarcísio, que o senhor trouxesse para a gente, eu sei que é difícil às vezes resumir, mas quais os sentimentos, quais os valores o senhor carregava desde o momento lá em Torreões, na roça, que te levaram até aquele momento que o senhor pôde pegar o diploma de Direito, de ter a sua formação, o momento da sua educação, aquele momento principal de iniciar a vida com aquela vontade, com aquela gana. Quais os valores o senhor carregava consigo naquela época? Fundamentalmente os valores do Estado de Direito democrático, da justiça. Eu confundi um pouco o direito com a justiça. Perfeito. O direito tem que procurar a justiça, mas não é a justiça. Eu confundi um pouco. Eu achava que para fazer justiça era preciso ter direito, ter o curso de direito, ser advogado e tal. Procurava isso. Formei, e muito jovem, muito de advogado novo, tive muito êxito na advocacia. Fiz em Juiz de Fora, num período de 10 anos, os júris mais importantes da cidade. O Tribunal de Júri, que era difícil, complicado. Sim. Uma vez eu defendi uma pessoa aí muito complicada num processo, e no dia seguinte, o professor, que era promotor de justiça, encontrou-se com a minha mulher no mercado e falou: quero te cumprimentar. O seu marido ontem deu um show no júri, entendeu? Bacana demais. Quer dizer, a minha mulher ficou entusiasmada, até hoje ela conta isso. O professor meu, que era também promotor, e que eu, na verdade, absolvi um réu que tinha tido problemas e tal, a história não importa muito, mas depois defendi os mineiros de Nova Lima, maior processo da época da Revolução do Brasil, de todos, naquela época. Depois eu defendi o pessoal dos Correios de Belo Horizonte. Quer dizer, eu fiz a defesa, a advocacia, durante um período bom, que é onde eu queria avançar, e que o doutor Zé de Castro Ferreira Perfeito. Me cortou, me obrigando quase a ser candidato a vereador. Eu insistia com ele em não ser candidato, não queria nem filiar em partido. Ele falou: não, mas filia para ajudar a gente e tal. Eu falei: não, ajudar até ajudo, mas não quer ser candidato. E no dia da convenção, dentro da convenção, ele arrancou a minha assinatura lá no livro para ser candidato. Não, você assina aqui, depois você desiste, mas assina. Eu assinei, e aí fui fazer campanha sem um tostão, sem um níquel, sem nenhuma propaganda impressa, nenhum papel, não tinha condição na época, para ir nos bairros, na época da campanha. Eu tinha ou ir de carona com o pessoal da campanha, ou ir de ônibus. Eu não tinha um carro, não tinha nada. Muito bem, veio a eleição,
e o menino lá de Torreões acabou sendo o vereador mais votado de Juiz de Fora, com uma diferença enorme do segundo colocado. É sobre isso que nós vamos começar a discutir no próximo bloco, neste Debates na Globo de hoje, de maneira muito especial, contando com a presença do ex-prefeito, escritor, advogado, homem público da cidade de Juiz de Fora, não só de Juiz de Fora, como das nossas Minas Gerais e também do Brasil, por que não? Memórias de um Candeeiro é o novo livro do ex-prefeito Tarcísio Delgado, que está sendo lançado nesta quarta-feira, dia 16, a partir das 19 horas no Museu de Artes Murilo Mendes, o prédio da antiga reitoria da UFJF aqui na região central de Juiz de Fora, e é claro, nós estaremos trazendo uma cobertura completa e no próximo bloco mais detalhes sobre a trajetória deste homem que muito orgulha a todos que podem saber um pouco mais da história política da nossa cidade. 12h22, é um rápido intervalo e nós voltamos já. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Olha o Mineirão Atacarejo aí, gente! Com preços no atacado e no varejo que você nunca viu. Biscoito Renata 200 gramas, 98 centavos. Capa de filé bovino, peça a vácuo, quilo 12,80. Filé de peito de frango congelado, quilo 7,98. Frango congelado, quilo 4,58. Ofertas válidas até 4 a 16 de outubro. Mineirão Atacarejo, o menor preço sempre. Em Juiz de Fora, Avenida Garcia Rodrigues Paz, 12.001, Antigo Macro. Ter as contas em dia, não se preocupar com imprevistos ou estar sempre preparado para emergências de última hora é super! E para ser super, você, servidor público, aposentado ou pensionista do INSS, faça um super consignado Bradesco e ainda concorra a 1 milhão em prêmios. Veja a sorte sorrindo para você. Contrate pelo app ou fale com um de nossos gerentes. Seja super! Certificado de autorização CEFEL 04/001-624/2019. Crédito sujeito à aprovação e margem consignável disponível. Consulte o regulamento. Seu corpo, suas regras. A primeira delas é a prevenção. Além de ter direito a uma saúde integral, humanizada e de qualidade por meio do SUS, toda mulher deve fazer a sua parte para uma vida saudável, adotando hábitos como alimentação natural, atividade física regular, exames preventivos e vacinas sempre em dia, além de acompanhamento periódico com um profissional de saúde. Neste Outubro Rosa, levante essa bandeira. Cuidar de uma é cuidar de todas. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Com produção anual de mais de 75 mil toneladas de papéis de alta resistência, a Paraibuna fabrica diversos tipos como WTL, capa e miolo. A empresa possui ainda a certificação FSC, Forest Stewardship Council, atestando uma gestão que conserva os recursos naturais, proporciona condições justas de trabalho e estimula boas relações com a comunidade, além do ISO 9001. Paraibuna Embalagens, garantindo o futuro, reciclando o presente. Se você vai a uma formatura, casamento, viagem de férias ou quer andar na moda, a oficina do terno veste você de maneira moderna e atual. Temos ternos a partir de R$ 199,90, camisas a R$ 54,90, calças a R$ 69,90 e ainda blazers, calças jeans, gola polo, gravatas, cintos e muito mais em 6 vezes sem juros no cartão. Venha a uma de nossas lojas e teremos o imenso prazer em atendê-lo. Elegância máxima e preço mínimo é na oficina do terno. Do Bom, aqui você encontra tudo para a sua festa. A distribuidora mais completa da cidade. Frios, descartáveis, bebidas, balas, doces. Do Bom, o melhor preço. Copo long drink, 99 centavos. Biscoito recheado, 115 gramas, 89 centavos. Paçoca caixa com 100, 13,98. Do Bom, agora também no centro de Juiz de Fora. Avenida Getúlio Vargas, 650, em frente ao Mr. Shopping. Olha o Mineirão Atacarejo aí, gente! Com preços no atacado e no varejo que você nunca viu. Biscoito Renata 200 gramas, 98 centavos. Capa de filé bovino, peça a vácuo, quilo 12,80. Filé de peito de frango congelado, quilo 7,98. Frango congelado, quilo 4,58. Ofertas válidas até 4 a 16 de outubro. Mineirão Atacarejo, o menor preço sempre. Em Juiz de Fora, Avenida Garcia Rodrigues Paz, 12.001, Antigo Macro.
Eterna Paz, esse você conhece. Vai lá agora fazer o seu plano funerário, que é o melhor da cidade. Eterna Paz aguarda a sua visita. Rua Alfred 525, lojas 103, 105. Telefones 3216-3195, 3217-3270. Eterna Paz, o seu plano funerário nota 10. Proteja já a sua família. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Meio-dia, mais 27 minutos, estamos de volta com Debates na Globo. Eu sou Gustavo Fonseca. Nesse dia 15 de outubro de 2019, dia do professor, já ressaltamos aqui a importância da educação para todos. Estamos recebendo nos estúdios da Rádio Globo o escritor, advogado, ex-prefeito, político, homem público de Juiz de Fora, de Minas Gerais, do Brasil, Tarcísio Delgado, que está lançando seu livro Memórias de um Candeeiro. O lançamento é neste dia 16, amanhã, quarta-feira, a partir das 7 da noite, no Museu de Artes Murilo Mendes, prédio da antiga reitoria da UFJF aqui no centro da cidade. Nós estamos tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa trajetória tão marcante, uma presença diferenciada na política da nossa cidade, da nossa região. Doutor, antes da gente entrar neste segundo bloco, e nós falávamos do momento de transição, né, do Tarcísio Delgado advogado, do Tarcísio Delgado homem do direito, para o Tarcísio Delgado da vida pública, um homem político. Lá naquela época que ser vereador estava muito mais ligado a uma questão de ajuda e trabalho comunitário do que propriamente dito o trabalho do início, né, da carreira política, né? A gente vai trazer essa diferença também, mas eu não poderia deixar passar o que nós falávamos aqui agora há poucos instantes em off. A questão hoje das redes sociais, porque nós estamos ao vivo no Facebook, nós estamos transmitindo essa programação através das redes sociais, já temos aí nesses primeiros minutos de programação cerca de 300, 400 pessoas já alcançadas, interagindo conosco, já dezenas de pessoas através dessa live no Face da nossa página. E o senhor é um homem que está antenado também, tem ali a sua página no Facebook, nas redes sociais, está atuante também na rede social, onde todos estão. Hoje, praticamente, quem não tem uma rede social, praticamente, tem muita gente que fala que não existe. Eu já discordo um pouco disso, mas a realidade é que os grandes debates políticos também estão nesse meio, não é mesmo, Tarcísio? Eu acho que é muito importante. A rede social é uma rede de fácil acesso e que permite que qualquer um possa exercer o tipo de comunicação, etc., mas, infelizmente, ela é muito distorcida. É importante, Gustavo, você observar que o fanático, aquele radical, ele acha que o outro sempre é fanático e radical. Com certeza. Eu tenho consciência, e posso te dizer, que, na verdade, política, ideologicamente, eu não tenho nenhum fanatismo. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa de centro-esquerda, vamos dizer assim. Mas respeito o pessoal da direita, principalmente da centro-direita, que não é doido. Eu respeito e dialogo. Eu, por exemplo, sou centro-esquerda e acho que, na coisa mais geral, a iniciativa privada, que todo mundo acha que a esquerda é contra a iniciativa privada. Eu sou a favor da iniciativa privada. Só acho que ela tem que ter o controle do Estado democrático. Perfeito. Não pode ficar aí solta como se fosse o mercado mandar em tudo. Se o mercado manda em tudo, as coisas só vão para os donos do mercado. Quem que é o dono do mercado? São os poderosos. As pessoas mais simples não exercitam o mercado. Então o mercado tem que ter um controle estatal, democrático, que é o que eu defendo sempre. Mas aí o radical me chama de radical. Eu não tenho nenhuma posição que eu coloquei com radicalismo. Eu coloco ser um argumento possível, respeito os países. Eu tanto cito mundialmente a China, que fez um desenvolvimento magnífico nesses últimos 40 anos, como cito a Alemanha, os Estados Unidos. Direita, esquerda, eu não considero muito isso, eu pondero isso. E os radicais saem em cima de mim dizendo que eu sou. Os bons exemplos, eles existem, né? E eu acho que também não existe perfeição, né? Sempre tem algo a se melhorar. Claro.
A perfeição é só Deus. Quando o senhor fala das redes sociais, eu acho que isso é uma figura muito grande, até os especialistas falam disso, você vai esticar demais essa corda da ideologia e sempre vai ter aquele espaço onde o outro vai se ver no espelho, né? E aí, como a rede social, basicamente, o avatar, aquela foto está distante, não é a conversa olho no olho, torna aí um momento mais fácil para a falta de respeito, para você, inclusive, não ver o seu interlocutor, enxergar a si próprio naquele negócio. Então, aquele negócio, meu amigo, você está chamando o outro muito de radical aí, então pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo no seu radicalismo. Acho que é mais ou menos por aí, né? É verdade. Sem dúvida nenhuma. Mas a gente sabe muito bem que a política, ela desperta emoções, né? Principalmente como é feito hoje no Brasil, né? Então você tem ali um momento de política nacional, você vai eleger ali o presidente, o governador, vai, né, ter ali a eleição dos seus deputados, e tem o momento da política local. Isso está, de certa forma, sendo replanejado, mas até aqui funcionou dessa maneira. E quando a gente começa a perceber que as pessoas que estão próximas da gente, Tarcísio, estão doando a sua vida para a vida pública, né? A sua trajetória, os seus conhecimentos, para ajudar a cidade, ajudar a comunidade, é um momento de passagem. Nós comentávamos no último bloco, e que tem aqui nessas páginas também, Memórias de um Candeeiro, para você que nos acompanha com imagens, está acompanhando aqui também esse exemplar do livro que será lançado amanhã. O senhor começa a contar e trazer a sua trajetória, desde lá, daquele jovem idealista do direito, buscando a justiça, para o homem público, da vida pública, e teve essa passagem através aí de também pessoas que estavam ligadas na sua vida. Como foi essa inserção no mundo da política, Tarcísio? Foi muito, eu já falei aqui, vou repetir, doutor Zé de Castro Ferreira, pelo qual eu tinha uma grande admiração, que ele tinha um escritório de fora, ele era muito conceituado, e ele, quando eu estava na 4ª série de Direito, eu não o conhecia, nem ele me conhecia, ele me chegou perto de mim um dia na Rua Alt, me bateu no meu ombro e falou: menino, você não quer ir ser solicitador, trabalhar no meu escritório, não? Eu não te conheço pessoalmente, mas eu tive boa referência de você como aluno na faculdade, eu quero te convidar. Aí eu fui e fiquei com ele. Aí acabei entrando para a vida pública com a aula dele, porque ele forçou demais a barra. E eu entrei, meio contra gosto, vamos dizer assim, mas eu tive muito êxito na vida pública, né? Porque primeiro fui vereador mais votado, sem gastar um tostão. Logo no primeiro ano de mandato, fui presidente da Câmara. No segundo ano de mandato, fui líder do Itamar, que era prefeito, na Câmara. Quando veio a eleição de deputado logo em seguida, eu fui o mais votado, disparado de fora. E fui eleito deputado estadual. Depois, em seguida, deputado federal, também o mais votado aqui. E sempre com recursos financeiros muito precários, quase que nada. Eu nunca tive condições muito grandes. Eu costumo dizer para você, e digo aqui agora, sim, e isso eu digo com muito orgulho, eu tenho 40 anos de vida pública ininterruptos. Sou um homem pobre, graças a Deus. Eu tenho meu apartamento que eu comprei no BNH, paguei em 30 anos, meu apartamentinho que eu moro, e tem um sítiozinho aqui em Igrejinha, que eu comprei pelo BNH também. A pessoa morre de rir, eu falo que eu comprei em sítio do BNH. Mas é porque quando eu fui deputado estadual, sim, eu comprei pelo BNH um apartamentinho popular em Belo Horizonte. Quando em 82, quando terminei o mandato, eu vendi o apartamento e comprei o sítio com o dinheiro do apartamento. Então, com o dinheirinho do BNH que eu tinha feito o apartamento em Belo Horizonte. E fora disso não tem nada. Eu acho bom um homem com essa história de vida pública tão comprida poder dizer isso com todas as letras. Eu sou uma pessoa que vivo muito modestamente, as pessoas da minha convivência sabem disso, de uma maneira muito tranquila, muito sem nenhum exagero, e criei 5 filhos, modéstia à parte, todos, graças a Deus, vamos dizer, quase que brilhantes, alguns brilhantes. A minha filha mais velha mora em Florianópolis e é professora. O meu segundo filho fez doutorado, pós-graduação nos Estados Unidos e hoje trabalha na Exalc em São Paulo. Chegou no Brasil, foi logo para a Exalc, é chefe de serviço lá. O terceiro é o Júlio, que é deputado.
A quarta é uma professora lá em São Paulo, em Botucatu, nessa escola Waldorf, de origem alemã, e ela se tornou gerente lá, o pessoal adora ela. E o caçula hoje está em Manchester, na Inglaterra, fazendo pós-doutorado, que é o Lucas, que já é servidor do Conselho Nacional de Justiça, por concurso, difícil, duro, passou, e hoje está lá fazendo o pós-graduação para voltar daqui a 3 anos. Então, todos muito bem-sucedidos. Então, nós encaminhamos a nossa vida de uma maneira muito saudável, graças a Deus, muito séria, muito correta. Eu fico, é um motivo de orgulho para mim, eu ter dificuldade de andar no centro de Juiz de Fora. Porque eu andar, logo vem as pessoas. Doutor, o senhor não vai voltar? Doutor, nós queremos o senhor. Doutor, o senhor não vai voltar? É a coisa louca. Se você descer Rua Alto comigo, você fica assustado de ver a quantidade de pessoas que vêm me segurando e querendo. O senhor tem que ser candidato. Eu não vou ser candidato nada, eu já encerrei a minha luta. Mas as pessoas reivindicam isso com muita intensidade, de todas as partes da cidade. E isso aí, evidentemente, que me orgulha, me satisfaz, e eu continuo levando a vida. Perfeito. E foram aí mandatos à frente de uma cidade como Juiz de Fora. O senhor pode trazer para a gente, sei que é complicado demais resumir, o senhor já falou que foi complicado até para fazer a compilação deste livro, deste título Memórias de um Candeeiro, mas à frente de uma cidade como Juiz de Fora, o que o senhor percebia de dificuldade? O que era mais difícil de realizar? Seriam interesses até externos à cidade? Seriam as próprias questões de, vamos dizer, a gente sabe que, como muitos homens públicos falam, né, ser prefeito como se fosse um síndico, né? Você está numa cidade onde você tem que cuidar do dia a dia das comunidades, das pessoas. O que o senhor observou sobre essa experiência de 3 mandatos à frente do governo de Juiz de Fora? Essa pergunta sua é muito importante, e eu me permito dizer que nós fizemos coisa bastante diferente em Juiz de Fora. Primeiro, nós estabelecemos aqui um governo de inclusão social, séria, grande. No meu governo, desde o primeiro, de 83, nós começamos a cuidar de meninos de rua. De 84 em diante, você não encontrava mais menino de rua em Juiz de Fora no meu governo. Nós estabelecemos um sistema, criamos a casa do pequeno jardineiro lá na grama, a casa da menina artesã aqui no centro, perto da Mascarenhas, e a casa de cidadania lá no Retiro, casas grandes, em que lá na cidadania nós cuidávamos dos mendigos, das pessoas adultas, aqui as meninas e lá os meninos. E nós limpamos a cidade no bom sentido, tiramos essas pessoas muito carentes, alguns foram para a nossa casa de cidadania e saiu de lá empregados e trabalharam muitos anos depois em empregos normais, formais aí, e agradeciam. Então nós fizemos isso. Depois, já no segundo mandato, eu fui a Barcelona, saí daqui, eu entrei na prefeitura, a prefeitura não tinha um tostão. O prefeito anterior não tinha pago nem o 13º salário e nem o dezembro. 2 meses atrasados, sem um tostão em caixa. Eu arrumei, fui em Brasília, arranjei antecipação de receita, me virei para pagar o servidor, depois passamos a... Mas aí eu fui parar em Barcelona. Por quê? Porque Barcelona tinha feito o grande plano estratégico para a Olimpíada lá. Sim. E eu fui lá, busquei, está aqui no livro, o homem que era que foi o chefe como é que chama? Tem que ver se acha, está aqui. Tenho certeza que eu já vi ele aqui. O homem que comandou o plano estratégico de Barcelona, sim, eu trouxe ele 2 vezes em Juiz de Fora para ele comandar o plano estratégico de Juiz de Fora. E nós fizemos um plano estratégico aqui. Fizemos uma reforma administrativa, mudando tudo na prefeitura, todo esquema, estabelecendo coisa nova, diferente à época. Em obras, é até difícil você falar, que se fica difícil de encontrar o que os outros fizeram. O Melo Reis fez a Avenida Rio Branco. Ali, mudou a Avenida Rio Branco. Agora, nós fizemos, primeiro, adquirir para a prefeitura, para nós, para o município, a Mascarenhas, aquele espaço maravilhoso que tem ali, enorme,
eu adquiri para nós. Adquiri para a Prefeitura de Juiz de Fora o centro administrativo lá onde era a rede. Que o Juiz de Fora tinha aquele prédiozinho na esquina aqui no Parque Alfa, não cabia mais nada. Consegui para a cidade. Fizemos o estádio municipal, que era uma reivindicação muito grande da cidade. Eu costumo dizer que lamento muito, porque naquela época eu não podia entrar no campo num jogo qualquer aí para tal, que a arquibancada cantava em coro. Cadê Estádio. Era uma reivindicação. Fizemos o estádio, não tem futebol, mas fizemos o estádio, que era uma reivindicação da cidade muito grande. Tá? Acabamos com a rodoviária. O Melo Reis tinha parado a obra da rodoviária há um ano atrás. Eu cheguei, encontrei ali um monte de ferrugem, tudo enferrujado, e reconstruímos e fizemos Fizemos 90 e tantos quilômetros de asfalto. Asfaltamos a maior parte dos distritos que só a terra. Daqui para Caeté, daqui para Paula Lima, daqui para Humaitá, daqui, a Barreira. São 90 e tantos quilômetros de asfalto fizemos. Então, nós, na prefeitura, avançamos muito com obras fundamentais para a cidade. Estou lembrando de algumas aqui, muito de improviso. Evidentemente que tem muito mais do que isso, mas nós trabalhávamos dessa forma. Arrumamos uma equipe muito jovem. Eu ganhei a prefeitura, convidei para a secretária da prefeitura, a grande parte era da universidade, professor da universidade, meus amigos, alguns e outros dão referência, mas uma turma nova e uma turma da universidade. Parei aquele negócio do reme-reme político, o cara que voltava 2 vezes, houve casos até de indicação de alguém que eu não podia aceitar, e aí havia descontentamento, mas trouxe uma equipe nova. O meu secretariado, todo ele, eu era o mais velho da equipe, e naquela época não era tão velho assim, mas a turma era muito nova e muito competente. E aí nós desenvolvemos um trabalho magnífico. Fui em Barcelona, trouxe o Manuel Delfort para aqui, depois fui várias vezes a Washington, no Banco Interamericano e Banco Mundial, buscar recursos para Juiz de Fora. E negociei com o Banco Interamericano recursos para a despoluição do Rio Paraibuna. Né? E começamos a fazer, lá de cima para baixo, lá de tal, fizemos a estação de tratamento lá mais ao norte da cidade. Sim. E já tinha programado a outra estação na parte ajusante. São questões grandes que cidades como o Porto de Juiz de Fora necessitam, né? E precisa, claro, sempre de homens fortes para que as coisas aconteçam, né? Fizemos bastante. Então, esse livro de memórias, a gente sabe, e o Tarcísio já destacou muito bem, que não dá para colocar tudo dentro de páginas limitadas, mas a essência, ela fica ali. Memórias de um candeeiro. E é você que sabe muito bem que já tem esse lançamento agora, dia 16, é amanhã, quarta-feira, a partir das 19 horas no Museu de Arte Murilo Mendes, aqui no centro de Juiz de Fora, e você vai poder aí conferir essas e outras histórias. Eu tenho que fazer um rápido intervalo para a gente poder chegar no momento final aqui do Debates na Globo, e tem alguns recortes que eu quero tratar também com o prefeito Tarcísio Delgado, então é um rápido intervalo. Você fica aí, na sequência a gente volta com esse momento final do Debates na Globo e a participação do ouvinte, que são já dezenas de envolvimentos, várias mensagens, centenas de pessoas alcançadas, e a gente vai poder registrar aqui a participação do nosso público ouvinte também. É um instante só. Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens atua há mais de 50 anos e se destaca pela produção de soluções em proteção, recicláveis e biodegradáveis. Fundada em Juiz de Fora, Minas Gerais, possui localização estratégica no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, o que facilita a distribuição de seus produtos, garantindo a pontualidade das entregas. Paraibuna Embalagens
embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Preço baixo de verdade é aqui, é Bahamas, é mais barato e ponto final. Ovos brancos com 20 unidades, R$ 5,99. Alho importado 100 gramas, R$ 1,69. Cebola, R$ 2,99. Maçã Fuji, R$ 4,99. Laranja pera, R$ 1,69. A 100 paleta peito free pie porcionado, R$ 12,98 quilo. Galinha congelada, quilo, R$ 2,89. Biscoito polvilho a cada 100 gramas, R$ 2,49. Bahamas, tudo mais barato. Cinema, TV, documentário. Se o seu negócio é o audiovisual, participe da Max, 28 e 29 de novembro, em Belo Horizonte. Rodadas de negócio vão reunir os principais canais, produtoras e distribuidoras do mercado. Oportunidade para fazer contatos e levar sua ideia do papel para as telas. Inscreva-se até dia 16 em Minas Gerais Audiovisualexpo.com.br. Realização: Sebrae, Sistema Fieng e Codenge. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. O Grupo Candelária oferece a você e sua família o plano crematório mais completo da cidade, a partir de R$ 60 por mês. Crematório particular com salão ecumênico e amplas capelas para velório. Agora em novo endereço, Avenida Rio Branco, número 2881. Venha nos fazer uma visita e comprove carinho e respeito nos momentos mais difíceis. Ou ligue 3215-5959. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens. Meio-dia e 47, estamos de volta com o bloco final deste Debates na Globo. Eu sou Gustavo Fonseca e nós estamos hoje com muito prazer recebendo o ex-prefeito de Juiz de Fora, político, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, também contou aí a sua trajetória política desde a vereança na nossa cidade e tenho certeza absoluta no ramo do direito, no ramo também dentro da área como escritor, com muito sucesso, trazendo suas memórias, Tarcísio Delgado, Memórias de um Candeeiro. É o novo livro que será lançado nesta quarta-feira, 16 de outubro, a partir das 7 horas, no Museu de Artes Murilo Mendes, no centro de Juiz de Fora, e nós estamos tendo a oportunidade de conversar com o Dr. Tarcísio Delgado sobre este livro. É um livro que tem as suas memórias desde a infância lá em Torreões, até a chegada a voos maiores, voos alçados em 84 anos de muitas conquistas e eu tenho certeza também muita dedicação. É uma palavra que dá para resumir quando o homem ele quer realmente ser útil para a sociedade de forma pública, ele tem que ter a dedicação a este trabalho em primeiro lugar, Tarcísio? Sim, e fazer as coisas com seriedade e com honestidade. Eu tenho exemplos muito importantes disso. Eu, muito jovem, na época era o mais jovem do grupo, eu fui secretário-geral do MDB da época, quando estou Ulisses presidente. Quem manda no partido é o presidente e o secretário-geral. Eu era o segundo nome do MDB, que naquela época ganhava o que queria na Câmara, a imensa maioria da Câmara, após 74. Eu fui secretário-geral. Eu fui líder da bancada na Câmara logo em seguida, também da bancada do MDB. Foi quando eu fui, a nossa liderança foi fundamental na aprovação do Plano Real, já no governo de Itamar Franco, porque havia dificuldades de aprovação e eu conduzi o processo como líder e aprovamos o Plano Real, que foi muito importante naquela época para todos nós. Então, é fundamental que você saiba o que se pode fazer e onde se pode chegar. Eu fui representando a Câmara dos Deputados como observador em 1979 na Assembleia Nacional da ONU. Fui designado pela Câmara para ir lá. Por que eu fui designado pela Câmara? E é um deputado só, de 500 e tantos. Por quê? Eu não tinha nenhuma ligação especial. Mas porque eu tinha sido o deputado, no ano anterior, 78, que apresentou o maior número de votos, de pareceres, na Comissão de Constituição e Justiça. No fim do ano, a comissão me entregou uma medalha
por isso, por ser e tal. E o presidente da comissão me indicou, o presidente da Câmara, que me mandasse a Nova York, a Washington, e eu fui. Não é Washington, é o Nova York mesmo. Nova né? York não. É isso. Fomos lá, representamos o Brasil, lógico, como observador, nesse período. E nós tivemos, assim, uma quantidade muito grande. Na luta da Constituinte, eu tive uma atuação muito forte, conseguimos avançar. Houve uma coisa interessante, vou te contar aqui, uma historinha, mas que é importante. Na Comissão de Constituição e Justiça, naquela época, havia um grande debate. E estava havendo debate no Brasil sobre a convocação da Constituinte ou não. Sim. E o professor Afonso Arino de Melo Franco, que era mineiro e era muito conceituado, um dos juristas já velho, mais conceituados do Brasil, ele foi convidado a fazer uma palestra na Comissão de Constituição e Justiça sobre esse assunto. E ele, muito autoritário, muito forte, chegou lá e falou assim, aí num determinado momento ele falou assim, eu quero dizer que convocação da Assembleia Constituinte não é um assunto juridicamente sério. Ele queria desfazer, sim, que era uma coisa só política, que não é uma coisa, é o termo que ele usou, não é juridicamente sério. Eu pedi a palavra, citei 10 dos maiores juristas do Brasil, constitucionalistas, desde Ponce de Miranda, uma quantidade enorme, uns 4 ou 5 de São Paulo, tal. Eu citei todos eles que defendiam a Constituinte. E falei, o senhor acha que esses homens não são sérios? Ele ficou bravo, pediu licença e saiu da comissão. Está entendendo? Então, foi um negócio forte. Sim, porque era um eu momento. Citei aí. O momento precisava. O momento precisava dessa. Porque veemência. havia essa discussão. E ele quis fazer gracinha, ele tinha uma autoridade muito grande, e falou: Constituinte não é um assunto juridicamente sério. Eu citei os maiores constitucionalistas do Brasil, o Ponce de Miranda disparado, o maior das Américas, um dos maiores respeitados no mundo inteiro, e citei a todos, de São Paulo, vários, também me ocorrendo, Moacir Amaral, agora a memória que está faltando. Citei na hora, naquela época eu estava com isso na ponta da língua, né, que eu estava discutindo. Com certeza. Ele, quando eu acabei de fazer, ele pediu licença e saiu da comissão, não continuou, pelo debate. Então eu sempre desenvolvi um trabalho, primeiro, muito sério, segundo, estava presente em tudo. No projeto da anistia, eu fui o relator, fui indicado pela bancada como relator na comissão mista, Congresso, Câmara, deputado naquela época, que estava apreciando o projeto da anistia, eu fui indicado relator. Como relator, eu combinei com mais 4 colegas e nós 5 fomos para a Europa, o projeto da anistia andando aqui, e nós fomos para a Europa encontrar com os nossos exilados lá, para ver como é que era a opinião deles. Então, quando chegamos, tivemos em Roma, depois tivemos em Madrid, depois tivemos em todas as fomos parar em Genebra, onde estava lá o Lisanas Maciel, que era o exilado, e a última reunião era em Paris, atrás da igreja que pegou fogo agora. Ah, sim, Notre Dame. E na Notre Dame. Passava pela lateral da Notre Dame, lá no fundo, numa ruinha que tinha lá uma livraria. Essa livraria era de um exilado brasileiro, de Belo Horizonte. Perfeito. Então nós fomos fazer a reunião, marcamos a última reunião para lá. Aí nós fomos para lá. Chegamos lá com a presença de grandes líderes e também de pessoas não tão renomadas, professores que tinham sido exilados. Compareceram Brizola e Arraes. O Arraes tinha ido da Argélia para lá, para essa reunião. Aí nós abrimos a reunião, discutindo, o Arraes, o jeitão dele, meio de roceiro. Vocês me falam uma coisa aqui. Essa anistia que está lá, que vocês querem ampla, geral e restrita, não está conseguindo. Mas a que está lá, se aprovar, nós podemos voltar para o Brasil? Ele falando. Sim. Aí nós falamos, podem. Ele falou, então aprova rápido para a gente ajudar vocês a conquistar o resto. É essa, né? Aprova rápido. Aí nós viemos para o Brasil e 10 dias depois aprovamos a anistia. Chegou e... Aí eles vieram para aqui, foram aquelas festas enormes. O resto é história, né? Etc. Então, são histórias, passagens, são memórias, né, de muito... Evidentemente que a gente, modestamente, mas de uma maneira... Tivemos uma vida muito intensa.
Então não é possível reproduzir tudo num livro, por maior que ele seja, mas algumas lembranças disso que nós fizemos, quer seja com o prefeito, está aqui, como depois na Câmara Federal, como líder, como secretário-geral e assim por diante, num papel que foi bastante destacado na época e nós nos orgulhamos muito disso. Agora nós estamos chegando nesses minutos finais, Tarcísio, e eu gostaria de fazer uma pergunta e eu gostaria que você, sempre com a mesma sinceridade, eu acho que norteou, né, todos esses anos de vida pública e de trabalhos incessantes, gostaria que você me respondesse, não só para mim, mas para todos que estão nos acompanhando em Juiz de Fora e também através da internet para o mundo todo, que hoje, né, passar todos esses anos, 40 anos aí na vida pública, 84 anos de memórias, o que este homem público, né, que chegou na ONU representando a Câmara dos Deputados do Brasil em Nova York, que foi prefeito, foi deputado estadual, deputado federal, líder do seu partido, referência, falaria, qual conselho ele daria para aquela criança, para aquele jovem que vivia lá à beira do Rio do Peixe, em Torreões, que vivia aquela vida de muito sofrimento, mas também de muita esperança. Qual que era o recado, se o senhor tivesse a oportunidade de trazer para aquele menininho lá na beira do Rio do Peixe? O que o senhor falaria para ele hoje, agora? Não pode definitivamente deixar de se preparar, de estudar, seja com que sacrifício for, seja de qualquer forma, deve procurar a educação, estudar. O jovem, a criança, o jovem e o adulto, quer dizer, a educação é a única coisa que pode nos tirar desta situação tão terrível que nós estamos passando no Brasil. Nós estamos passando por um período muito difícil. Não vou avançar aqui em comentários sobre governança total, porque eu respeito, mas nós estamos muito mal no Brasil, muito sem compostura, muito sem perspectiva. Nós temos que ver, eu tenho andado muito frustrado, pessoalmente, a essa altura da vida. Eu tenho andado assim muito... Eu posso fazer nada, posso, de repente, dar a minha opinião, usar o meu Facebook, usar o meu blog, escrever as coisas, mas é muito difícil. E nós estamos vivendo um momento difícil. Eu tenho estado muito perplexo, eu tenho estado muito pessimista, não tenho encontrado nada que possa avançar. Não tenho. Eu não quero citar nomes aqui, eu sei que a rádio tem seu... Eu me autocensuro para não ter problema. Mas nós não podemos, no Brasil, sabendo que a educação é fundamental, ter um ministro da educação igual que nós temos. Não pode. O rapaz não é normal. Ele não é normal. Não estou radicalizando. Só se olhar a figura dele, você percebe que ele não é, ele tem problemas. Como é que pode, num país como o Brasil, que teve um filho de Juiz de Fora, o professor Murilo de Avelar Ingel, com o ministro da Educação, uma reserva nacional, um preparo enorme, está voltando hoje, ou voltou ontem, da Europa, foi para lá, ele vai todo ano 2, 3 vezes. Como é que pode? Não é possível uma coisa dessa. É lamentável. Eu não tenho, posso te dizer para encerrar, que eu não estou otimista. Gostaria de estar. Eu estou muito perplexo diante do quadro nacional. Memórias de um Candeeiro é o novo livro que Tarcísio Delgado está lançando e é nesta quarta-feira, dia 16 de outubro, a partir das 7 horas, no Museu de Artes Murilo Mendes. Então aí fica o convite, fica o registro, uma hora que passou muito rápido, mas tenho certeza que muitas outras histórias poderão ser conferidas em Memórias de um Candeeiro. Tarcísio, mais uma vez, nosso muito obrigado pela sua atenção com o jornal. Muito obrigado, Gustavo. Foi muito boa a entrevista, a conversa ótima, e a gente acabou lembrando de algumas passagens. 1 em ponto. A todos, excelente tarde. Esse foi o Debates na Globo, que volta amanhã a partir do meio-dia. Tchau, tchau. De
De segunda a sexta, na hora do almoço, debates na Globo.